Então vamos direto ao ponto, né? Esse papo de comunismo bonzinho é uma das maiores fraudes intelectuais já vendidas. E o mais curioso é que ainda tem gente que compra essa ideia como se fosse uma utopia escondida dos poderosos. Mas, cara, não é. É só um disfarce bem montado para um sistema que sempre deu errado. Sempre, em qualquer canto onde tentaram. E não é opinião minha, não, tá? É dado, é história, é sangue. Pega a China de Mao Tse-tung, por exemplo. Durante o tal Grande Salto Adiante, um plano maluco que prometia transformar a China numa potência industrial em poucos anos, morreram mais de 45 milhões de pessoas. Isso não sou eu falando, é o historiador Frank de Kürter, da Universidade de Hong Kong. O cara analisou os arquivos oficiais chineses, 45 milhões de mortos, bicho. Não é erro de cálculo, isso aí é tragédia programada. Aí o pessoal vem com aquele papinho. Ah, mas isso foi o comunismo mal aplicado. Tá, então me mostra onde foi aplicado bem. União Soviética, Stalin matou entre 20 e 25 milhões de pessoas, segundo o historiador Robert Conquest no livro The Great Terror. Camboja? Pol Pot tentou aplicar o comunismo puro, aboliu a propriedade privada, proibiu religião, destruiu moeda, cidade, tudo, e matou quase um quarto da população, segundo o Documentation Center of Cambodia. É isso que eles chamam de igualdade. Todo mundo igual, só que na miséria ou no túmulo. E o mais irônico é que, enquanto o comunismo mata milhões, o capitalismo, esse sistema tão malvado, tirou bilhões da pobreza. Segundo o Moral Banco Mundial, desde 1990, mais de 1,2 bilhões de pessoas saíram da extrema pobreza com base em crescimento econômico, inovação e livre mercado. Não foi discurso, foi produtividade. Foram empresas, tecnologia e liberdade para empreender. Mas o comunismo e o povo bonzinho quer te convencer de que o problema é o lucro. Ah, o lucro é malvado. Não, o lucro é o que financia o progresso. Sem lucro, não tem remédio, não tem alimento, não tem energia, não tem internet, não tem nada. E o mais cômico é que quem mais critica o lucro faz isso de um iPhone fabricado dentro de um sistema capitalista global. O discurso é comunista, mas o estilo de vida é burguês de aplicativo. Agora, o que eles vendem hoje é o comunismo com filtro do Instagram, né? Aquela versão fofinha de igualdade social, Estado solidário, de justiça distributiva. Parece até comercial de banco, mas o conteúdo é o mesmo. Tirar de quem produz para sustentar quem se encosta e dizer que isso é justiça. Só que sabe o que acontece quando o Estado vira o dono de tudo? No real, o Estado decide quem come e quem passa fome, quem fala e quem cala, quem vive e quem morre. E isso é o núcleo do comunismo, controle. O Estado precisa ser o deus da sociedade, tudo passa por ele, tudo depende dele. E quando o indivíduo começa a pensar por conta própria, vira ameaça. Por isso todo regime comunista tem censura. Não é coincidência, é necessidade. Se o povo pensar demais, o castelo de mentiras desaba. E olha que doideira. Cuba é o exemplo mais próximo. E ainda assim tem gente defendendo. O país é uma prisão a céu aberto, velho. O salário médio gira em torno de $25 por mês. Segundo o portal Trading Economics, a internet é censurada, os jornalistas são presos e a população vive de remessa dos parentes que fugiram. Mas para militante de rede social é resistência revolucionária. Resistência é o povo que sobrevive com dignidade, apesar do regime, não por causa dele. Aí vem o pessoal do socialismo gourmet, né, com o papo de socialismo democrático. É tipo veneno orgânico. Parece inofensivo, mas mata igual. Só demora mais. Quer um exemplo? A Venezuela. O país tinha o maior PIB per capita da América Latina nos anos 80. Depois de Chávez e Maduro, o PIB caiu mais de 70% desde 2013, segundo o Fundo Monetário Internacional, FMI. Hoje, o salário mínimo deles vale menos que $10 por mês, e 7 milhões de venezuelanos fugiram do país, segundo a ONU. Né? Isso não é azar, é o resultado natural de uma ideologia que destrói o incentivo de produzir. E o mais triste
é ver brasileiro comprando essa ilusão de novo. Aqui o comunismo não chega dizendo, vamos tomar o poder e abolir a propriedade privada. Não. Ele chega sorrindo com camiseta do Che, falando de inclusão, reparação, democracia participativa. Mas o objetivo é o mesmo, centralizar o poder e domesticar a população. Eles querem um povo dependente, submisso e grato. Porque povo independente pensa, e quem pensa é perigoso para quem quer controlar. O comunismo bonzinho é tipo aquele ex que promete que mudou. Você até acredita no começo, mas no final te deixa sem dinheiro, sem liberdade e ainda te culpa por ter acreditado. Então, sinceramente, não existe comunismo bonzinho, existe só comunismo maquiado para parecer moderno. Por trás de cada discurso de igualdade, sempre tem alguém querendo sentar no trono e decidir quem merece viver bem e quem merece calar a boca. Tá, então bora brincar um pouco de imaginar o que se seria um governo ideal, né? Mas não aquele papo chato de monarquia, república, parlamentarismo. Nada disso. Vamos montar um sistema novo, algo entre o real e o fantasioso, mas que, se existisse, seria um lugar bom demais para viver. Então segura essa ideia, a harmonia de Aurion. O sistema, aurionismo. O aurionismo é um sistema político misto entre mérito, sabedoria e liberdade racional. Não existe partido, porque partido é o vírus que divide. Em vez disso, existem ordens, cada uma responsável por uma área vital da sociedade. A ordem do conhecimento, educação, ciência, inovação, a ordem da honra, segurança, justiça, defesa, a ordem do progresso, infraestrutura, economia, energia, a ordem da vida, saúde, meio ambiente, bem-estar e a ordem da cultura, identidade, arte, filosofia, espiritualidade. Cada ordem é composta por cidadãos eleitos não pelo voto emocional, mas por mérito comprovado. Como? Simples. O sistema de Aurion é baseado num índice de valor civil, um tipo de pontuação pública, não financeira, que mede contribuição real à sociedade como inovação, trabalho voluntário, impacto positivo, comportamento ético. Nada de populismo, nada de enganar o povo. Quer governar? Mostra que fez. A liderança. O Conselho de Lumen. O Conselho de Lumen substitui presidente, Congresso e Senado. São 12 representantes, 2 de cada ordem, e o cargo máximo é o Arconte de Lumen, eleito entre eles, com um mandato de 5 anos. Mas aqui vem a diferença. O Arconte não pode fazer propaganda, não pode prometer nada. Ele é escolhido por reputação e sabedoria acumulada. A ideia é simples. Quem busca o poder não pode tê-lo. Quem merece o poder é convidado a exercê-lo. O cidadão aurionista. Em Aurion, cada pessoa tem o direito de estudar o que quiser, desde que prove utilidade ao coletivo. A educação é gratuita, mas é exigente. O sistema entende que liberdade sem responsabilidade é caos. Então, desde jovem, o cidadão aprende filosofia, ética, artes marciais, política e retórica. Não para ser doutrinado, mas para ser soberano de si mesmo. Um povo instruído não precisa de pastor nem de salvador. E é por isso que Aurion não tem nem igreja estatal, nem culto político. A fé é livre, mas o fanatismo é tratado como doença social. A economia, círculo de produção livre. Nada de mega empresas mandando no Estado e nada de Estado mandando em tudo. A economia aurionista funciona num modelo de cooperativas competitivas. Empresas são pequenas ou médias, livres, mas conectadas entre si por contratos públicos transparentes. A moeda é digital, auditável e com rastreio ético. Impossível desviar verba ou esconder fortuna. E cada transação gera um microimposto automático revertido direto para pesquisa e educação. Ou seja, o progresso paga o conhecimento e o conhecimento gera mais progresso. A segurança. Guarda de honra. Aqui não existe policial corrupto nem militar vendido. A guarda é uma elite de serviço público, altamente treinada, bem paga e honrada. Cada guarda estuda filosofia e direito, além de combate. Eles têm autonomia para agir, mas também respondem a um código moral sagrado chamado Lex Aurionis. Defender o inocente é dever, abusar do poder é traição. Qualquer violação desse juramento é exílio imediato, e exílio em Aurion não é castigo físico, é banimento da convivência social. Perde-se o direito de voz, voto e prestígio.
Em Aurion, o verdadeiro inferno é o esquecimento. A filosofia central, ordem pela consciência. Aurion acredita que a ordem verdadeira nasce da consciência coletiva, não da força. Cada cidadão é ensinado a pensar antes de agir, a ouvir antes de falar, a servir antes de exigir. A base não é autoridade, é maturidade. E o lema do país é gravado em todas as praças. A liberdade é luz, mas só brilha onde há disciplina. Imagina viver num lugar assim, velho. Sem corrupção, sem política barata, sem populismo de rede social, onde o mérito vale mais que o marketing e a verdade tem mais valor que a opinião. Seria um país de mentes livres, mas corações éticos. Uma civilização que entendeu que governar é servir. E servir é a forma mais alta de poder.